Fala galera, tudo bem? Dando continuidade aqui no vídeo sobre cassino, no papo de cassino. Teve uma mudança de planos. Em vez de fazer diversas partes, resolvi reunir todas nessa parte aqui para facilitar para vocês, mas o assunto vai ser o mesmo. Vamos lá? O que é cassino? Seguindo a definição atual, cassino é todo local onde é permitido a utilização, a exploração do jogo de azar como negócio. Então aqui temos cassinos clássicos, aquele que você tem uma roleta, um jogo de blackjack, poker, ou qualquer outro tipo de jogo que possa ser considerado jogo de azar. O que seria cassinos digitais? Cassinos digitais é uma definição ainda meio vaga, mas em geral seria a mesma coisa, porém em âmbito digital. Então seria um site, um aplicativo, uma plataforma, onde esse jogo é explorado. Cassinos são proibidos, são permitidos? Como é que isso funciona? Qual é a legislação atual sobre isso? Atualmente é permitido, seguindo a legislação inicialmente da Lei 13.756 de 2018, que deu início à questão da regulamentação das bets na época, e mais tarde com 14.790 de 2023, que a gente veio a pacificar o entendimento nosso. É sim permitido a exploração comercial e jogar, no caso, jogos de tipo randômico, que não pode ser, por exemplo, roletas digitais, aplicativos de apostas, como cartas, foguete, coisas do tipo, em âmbito digital, contanto que respeite toda a legislação pertinente. O que ainda está proibido são os cassinos clássicos, então, um local físico, explora esse tipo de jogo, que a pessoa vai lá como se fosse um hotel. Isso ainda está totalmente proibido de acordo com o Código de Contravenções Penais. Polêmicas. Não é surpresa para ninguém que nos últimos anos esse setor tem crescido de forma absurda no país e cada vez mais vem influenciando o nosso cotidiano. Isso vai desde patrocínios a grandes instituições como times de futebol, empresas, eventos, shows principalmente, até nos nossos pequenos momentos de descontração, como anúncios na televisão, anúncios em plataformas digitais como YouTube, Facebook, de certa forma o antigo Twitter, o atual X. Não é difícil encontrar esse tipo de anúncios, seja em forma de postagem, seja patrocinando um influenciador ou de fato um anúncio pago. É muito difícil você escapar do marketing dessas instituições. Tem um marketing muito agressivo, investem fortemente nessa área e tem conseguido grande sucesso na conquista do consumidor brasileiro. Atualmente o Brasil é um dos países que mais aposta no mundo, e principalmente nesse setor. Vimos as consequências e polêmicas que isso vem trazendo. Está cada vez mais proeminente no país, infelizmente, a questão da ludopatia, que seria o vício em jogos de azar. Infelizmente vem afetando toda a população de todas as classes sociais, porém principalmente jovens de classes mais baixas. Isso tem representado um sério problema que o poder público vem enfrentando. O poder público em conjunto com a sociedade em geral. Chegou a um ponto, alguns anos atrás, que foi necessária a abertura de uma CPI específica para o assunto, a famosa CPI das bets, que gerou uma grande polêmica na época, pelas discussões, questões contratuais, a atuação de influenciador na época, e de certa forma parou o país por um certo tempo, porém, aparentemente, a notícia antiga não foi tão comentada após isso, infelizmente. Falando do cenário atual, como já faz algum tempo após a regulamentação, grandes grupos do setor se estruturaram no país, sejam nacionais ou estrangeiros, e estão cada vez mais profissionalizando a operação. O que começou com plataformas irregulares, em sites suspeitos, aquela coisa bem informal, hoje é uma coisa bem formalizada, bem adequada, com influenciadores grandes sendo patrocinados, celebridades, atletas, times de futebol. Virou uma área bem legítima, digamos assim. Fosse qualquer outra coisa, um patrocínio de bebida, por exemplo, virou padrão. É interessante notar de forma explosiva que isso vem crescendo nos últimos anos. Nenhum setor nessa mesma época cresceu tanto quanto a questão de jogos de azar no país, que é algo com certeza preocupante. Mas Barround, isso é bom, é ruim, qual é o ponto do vídeo? Como eu disse no vídeo anterior, o foco da série não é discutir a moralidade dessas casas de aposta. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum na existência delas. Como qualquer empresa, e contanto que tenham a legislação adequada, podem operar. Não vejo problema nisso. A discussão aqui é um ponto de vista mais reflexivo dos efeitos que isso pode trazer no longo prazo, no médio e longo prazo, na economia do país e principalmente na forma que os jovens estão se desenvolvendo. Por quê? Vamos pensar como empresário. O que vale mais a pena? Eu explorar o meu consumidor aqui, eu desenvolver um produto que consiga crescer e vender de forma explosiva, porém por pouco tempo,
Ganhar uma boa grana com isso, porém vai ser uma jornada curta e logo eu vou ter que inventar outra coisa. Ou compensa mais ter um crescimento mais lento, porém estável, e a longo prazo conseguir manter esse mesmo público. Eu entendo que vale mais a pena, como empresário, a cultivar um público que vai consumir o produto por longos anos e não correr o risco de gastar, de certa forma, ele em poucos meses ou em poucos anos e não conseguir mais consumir o produto. Eu vou ter que ficar pulando de consumidor a consumidor e eventualmente eu vou ficar sem consumidores. É uma reflexão que eu tenho pessoal sobre a questão monetária da questão. Como eu disse, não vou discutir a questão moral. Além disso, tem toda a questão de como isso está influenciando os setores da sociedade. Então, principalmente o esporte e a educação. Por quê? Como essas casas pagam muito dinheiro para influenciadores, para times de futebol, eventos, então principalmente crianças e jovens são expostas a isso. Então, desde muito pequenas, elas vão sendo acostumadas que aquela coisa é normal. Não que seja incorreto, como disse anteriormente, porém que seja normal. Então, eu vi desde sempre comercial de bad, apostam, por que não apostar? Tá bom. Ela vai ser condicionada a sempre apostar, vai ter uma dificuldade, vai ter um controle financeiro. Quando conseguir um dinheiro próprio, vai perder tudo nessas casas, mas vai condicionar a pessoa a sempre seguir esse comportamento improdutivo e eventualmente acabar se perdendo, seja de forma financeira ou psicologicamente. Para um país, perder uma geração dessa forma é muito preocupante, principalmente no momento atual que estamos vivendo. E para concluir o pensamento aqui, o vídeo e a série, vou deixar uma reflexão aqui interessante. Não tem nada de errado em você gostar de apostar, gostar dessas casas, gostar do movimento, porém é importante, primeiro, você seguir a legislação, seguir a lei. É papel do legislador também cuidar para que as leis que eles passam vão servir para a sociedade e não acabar prejudicando no médio e longo prazo. Além de ter um planejamento como sociedade, a como esses comportamentos, esses vícios vão afetar as gerações mais jovens. Porque querendo eles vão herdar o país. Pode não afetar você, seus filhos, mas alguém vai afetar. E eventualmente você será também. Não pense que você será salvo disso. Quando esse tipo de comportamento é cultivado, ele só tende a gerar mais problemas e cada vez mais graves. E, para uma nação, isso é muito preocupante, muito grave. Por algum momento, as pessoas vão perder o controle. E quando perder o controle, eles vão ficar desesperadas. Quando ficar desesperadas, quem sabe o que pode acontecer. A minha esperança é que, como o setor está se solidificando, logo existirão novas legislações. O legislador vai conseguir melhor adaptar a legislação atual para evitar os principais problemas, como vem fazendo recentemente. Um exemplo disso interessante é a questão que agora, após uma portaria da SPA, não é mais permitido utilizar o saldo do Bolsa Família de benefícios sociais para apostas. Foi uma vitória. Porém, é um trabalho árduo, um trabalho lento, que deve ser feito, senão logo estaremos em uma situação gravíssima, uma crise social quanto econômica, causada pelo benefício de tão pouco tempo, que eles mesmos, na minha opinião, vão acabar sofrendo. Aí foi a critério da pessoa, de você, avaliar se vale ou não a pena. Aqui é apenas um pensamento, minha opinião sobre o assunto. Como disse anteriormente, nenhum problema em você fazer uma empresa, você ter clientes, contanto que isso seja produtivo no longo prazo. Nenhum problema em ganhar dinheiro, nenhum problema em ter sucesso, aprovo, apoio, porém, tudo deve ter cuidado, tudo deve ter limites. Certinho? Essa é a série, pessoal. Obrigado para quem está acompanhando o canal até agora. Devagar eu estou aprendendo a fazer as coisas, fazer script, melhorar a produção aqui. Mas é isso, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para ter acesso a novos conteúdos. Estou em período de férias agora, então pretendo postar vários vídeos do tipo. O próximo vídeo, inclusive, vai ser sobre review de produtos, tentando explorar mais um nicho aqui no canal. Mas é isso, pessoal. Obrigado para quem está acompanhando até agora. A jornada vai ser bem legal, garanto isso. Falou!